Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Os estudos de hoje darão continuidade ao capítulo 8 do Evangelho de Lucas, onde abordaremos os versículos de número 4 ao versículo 5. Faço meu convite para que fiquem atentos aos novos vídeos que darão sequência aos demais versículos de 6 a 8, que concluirão o tema estudado neste dia de hoje. Que Jesus nos proporcione um encontro de muita paz e esclarecimento sobre o tema, que na tradução de Haroldo Dutra é chamado de parábola do semeador. As referências bibliográficas foram retiradas do livro E o Verbo se fez parábola, de Haroldo Dutra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel Porchi. E esta parábola nos diz o seguinte, no capítulo 8, versículo 4. Reunindo-se uma numerosa turba que vinha de cada cidade até ele, disse por parábola: Saiu o semeador a semear sua semente, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e foi pisoteada. As aves do céu as comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, ao germinar, ressecou-se por não ter umidade. Outra parte caiu no meio dos espinheiros, e germinando juntos, os espinheiros a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa, e germinando, produziu fruto ao cêntuplo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, eu vou me atentar, como eu falei anteriormente, aos itens 4 e 5, que nos diz o seguinte, especificamente. Reunindo-se uma numerosa turba, que vinha de cada cidade até ele, disse por parábola: Saiu um semeador a semear sua semente. E ao semear, caiu à beira do caminho e foi pisoteada. As aves do céu a comeram. Então, é bom lembrar que Jesus andava acompanhado por 12 discípulos e também por algumas mulheres, como Maria de Magdala, que com a morte do Cristo dedicou-se aos leprosos. Também Joana de Cusa, Susana e muitas outras mulheres que faziam parte deste grupo e foram citadas no nosso estudo anterior por Lucas também. Então, vale a pena conferir esses versículos anteriores, também colocado em vídeo por nós. Então, eles visitavam cidades e aldeias anunciando a boa nova, ou seja, Jesus levava algo de bom, de puro, de agradável, de feliz. Um ensinamento que mostrava que as pessoas podiam ser melhores. Então, a turba o procurava para ouvir. Imagine que só ouvir coisas boas que acalmassem o seu coração. E Jesus estava ali para levar essa mensagem. Então, cada palavra, cada gesto, cada ensinamento fazia bem àqueles que o ouviam. E os discípulos e as mulheres citadas estavam presentes também para auxiliar o Cristo, mas também estavam para aprender o conhecimento que viriam lhe servir para quando se tornassem os apóstolos do Cristo. Ou seja, os discípulos seriam os escolhidos de Jesus e que iriam propagar o evangelho depois que ele fosse crucificado. Mas não podemos esquecer que Jesus é o nosso guia e modelo. E mesmo com todo o empenho dos apóstolos, porque o Cristo é o evangelho vivo, que fala do que Deus quer nos dizer e ensinar, e quem compreende a lei de Deus é o homem de bem. Então, porque é quem coloca em ação a sua lei. Então, Lucas nos cita que esta passagem é uma parábola, a primeira parábola. Uma metáfora, né, relacionada aos costumes do povo da época de Jesus. E Jesus aproveitava essas passagens para levar uma melhor compreensão dos seus ensinamentos. E aí, neste caso, essa primeira parábola, estamos trazendo, né, a parábola do semeador. E ele diz, eis que saiu um semeador a semear a sua semente.
E quando Lucas cita a palavra saiu, podemos insinuar que o semeador tem a disposição para levar a palavra a todos os irmãos, sem julgamento, mas com amor. E aí eu trago no livro O Verbo se fez parábola, de Haroldo Dutra, e esclarece que na época de Jesus, a semeadura era feita primeiro, e depois é que se arava a terra. Era assim que funcionava. Então, o semeador saía jogando as sementes na terra, e depois os bois puxavam o arado e lavravam a terra. E aí imaginemos que esta terra estaria com pedras, sementes, espinhos, e seriam misturadas nesse processo. Então, portanto, a semente que germinava era mais paciente e corajosa para esperar o arado. Agora, vamos entender o que Jesus quer nos dizer sobre a semente. A semente é a orientação espiritual, são as leis de Deus. E Deus é o semeador que leva o ensinamento a todos os seus filhos indistintamente. Não há escolhidos. Todos são seus filhos e para todos ele distribui esse ensinamento. Então, todos nós estamos aptos a receber essas informações. Mas nesse caminho, nós temos o tipo de terra que recebe as sementes. Então, a terra, ela representa o estado intelectual e moral de cada um de nós. E aí Lucas cita que a semente caiu à beira do caminho, do pedregal, como vimos nos versículos adiante, do espinhal e da terra boa. É quando conclui essa passagem. Que representa os homens em sua condição espiritual. Eles, com suas facilidades e dificuldades em aceitar e ou compreender esses ensinamentos. Então, cada um estava na sua posição, né? Alguns entenderiam com mais facilidade, outros entenderiam, mas não compreenderiam, outros compreenderiam, mas não agiriam mediante essas leis, esses ensinamentos. Então, cada um está numa situação diferente. Mas Jesus não abandona nenhum, né? E Jesus está sempre a semear das suas ações registradas pelos através, né, das suas ações registradas pelos evangelistas. E aí eu me coloco um pouquinho, né? Eu posso ser um semeador da palavra do Cristo, né? Sem querer, né, ser prepotente, mas aí eu trago um exemplo, este momento em que eu trago e tento esclarecer essa passagem, está me dando a oportunidade de levar esta semente até você, que não tem o endereço prefixado para nós. Este material disponível, que vai ficar na rede social, poderá ser assistido por várias pessoas do Brasil, quiçá de outros países. Então, você pode também semear esta semente, levando bem em qualquer lugar onde esteja, dentro do seu lar, na empresa, em lugares que jamais pisaria. Então, acontece, mesmo nós nos predispondo, saindo para levar essa mensagem, acontece que os corações dos homens não são iguais. E uns aproveitarão as palavras de Jesus e outros não. E por isso, o próprio Jesus nos alerta que, ao semear uma parte, caiu à beira do caminho e foi pisoteada. As aves do céu a comeram. Aí o sentido é que a semente de Deus foi colocada à beira do caminho, foi levada, trazida para todos. Eu, nesse momento, estou trazendo, de certa forma, os ensinamentos do Cristo para que vocês me ouçam. Mas logo vem o demônio. As incertezas, as dúvidas, a falta de fé, da prática, do amor. E sem a vontade da mudança, essa palavra desaparecerá do seu coração, para que não crendo, também não se levante ao Pai. Não busque. É necessário, meus irmãos, que as palavras entrem no nosso coração, sejam cuidadas e enraizadas dentro de nós, para que essa semente germine e floresça. E trago para todos uma reflexão, que eu considero de maravilhosa, trazida por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 35, que fala sobre a semeadura. E eu gostaria de ler para vocês
E aí diz assim, mas tendo sido semeado, cresce. E aí a gente vai perceber que o que a gente semeia de bom ou de ruim, ele vai crescer. A escolha do que vai ser é nossa. E ele diz assim, é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O bem é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O mal é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão juntos de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre os ensinamentos de Jesus. E que Deus nos abençoe.